Gente, eu estava aqui estudando e falei, é uma coisa nova que surgiu e eu vou compartilhar, fazer um vídeo, né? A pessoa não dorme e vou postar no canal já do YouTube para as pessoas poderem saber disso, que faz alguns dias, tá? Então é coisinha nova. Vamos lá, eu vou compartilhar uma lei aqui para quem sofreu acidente do trabalho, uma ou típico, né? Ou atípico, ou uma doença profissional. Inclusive, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para vocês assistirem live sobre isso. Vou deixar os cards aqui também. Tem muita coisa já que eu fiz no canal. Só que com essa tese do Tribunal Superior do Trabalho, a coisa muda e muda para o bem do trabalhador. Eu vejo dessa forma. Então, acompanhe aqui comigo. Eu vou compartilhar uma tela e eu preciso que você já sabe, né? Eu vou diminuir. Eu preciso que você dá um pulo lá no Google e vai lá na lei 8.213 de 91, tá? Digita essa lei aí, por favor. Corre, digita. Quando você digitar, vai abrir assim, ó. Lei 8.213 de 91 dispõe sobre os planos de benefícios da Previdência Social e dá outras providências. Patrícia, mas processo do trabalho? Você está usando uma lei que se aplica à Previdência? Estou usando, porque não é porque é direito do trabalho que a gente só vai usar a consolidação das leis do trabalho. Eu sempre falo isso aqui, não tem nada a ver, inclusive a consolidação das leis do trabalho, ela te possibilita a utilização de outras leis. E quando a gente fala de acidente do trabalho, de doença profissional, a gente tem que olhar essa lei, tá? Então, na hora que você abriu, viu essa tela, você vai colocar artigo 118, tá? Vai lá para o artigo 118. Tá aqui, ó, de laranja eu grifei. Eu vou ler o artigo, se eu aumentar muito a tela, vai cortar, tá? Então depois você coloca aí e você acompanha comigo. Anota os artigos aí. Isso é importante, gente. Isso muda muita coisa, tá? Artigo 118. O segurado que sofreu acidente do trabalho tem garantida, pelo prazo mínimo de 12 meses, a manutenção do seu contrato de trabalho na empresa após a cessação do auxílio doença acidentário, independentemente de percepção de auxílio acidente. Ponto. Você está percebendo que uma pessoa que sofre acidente do trabalho, para ela ter garantia de 12 meses, que é a estabilidade, tem que ter cessado o auxílio doença acidentário? Gente, quando o empregado ele sofre um acidente de trabalho na empresa, se a empresa não fornece o comunicado de acidente no trabalho e ele não dá entrada no INSS para ter o benefício de auxílio doença acidentário, ó, a estabilidade dele, ladeira abaixo. Por isso que é importante você ter um advogado te assessorando. O canal Na Lei aqui eu procuro sempre trazer informação. Por quê? Porque às vezes a pessoa sofre um acidente no trabalho e ela vai até o INSS da entrada. Não que ela não possa, só que se ela não pegar o benefício correto, se não for concedido o benefício correto,
Você acha que ela vai ter 12 meses de estabilidade? Não, né? A lei está bem clara aqui. Ou alguém tem dúvida? Certo? Tá bom. Só um minutinho. Depois desse artigo 118 que a gente viu, eu vou pedir para você ir para o artigo 59. É o artigo da mesma lei, gente. É que eu já abri outra tela aqui para não ficar perdendo tempo, tá? O artigo 59, ele diz o seguinte: o auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 dias consecutivos. Eu sei que tem um monte de coisa aqui nesse artigo que você fala, gente, carência, o que é isso? O que essa Patrícia está falando hoje? Calma, não se atenha a isso, se atenha ao que está em amarelo, que é o prazo. O auxílio-doença será desde que incapacitado para o trabalho ou atividade habitual por mais de 15 dias consecutivos. Se não tiver mais do que 15 dias, não tem como receber auxílio-doença. Então a pessoa fala assim: ah, você tá pela caixa? Você entrou pela caixa? Né? Antigamente falava muito isso. Então, se você sofre ali um acidente, né? Os 15 primeiros dias, a gente pode falar que é da empresa pagar. E a partir do 16º do INSS, a partir do 16º dia. Então, incapacitado para o seu trabalho por mais de 15 dias, até 15 dias, empresa. Isso é o que todo mundo ouviu falar e está na lei. Mudou. Eu estou mostrando tudo isso para você ter ideia que mudou tudo, tá? E eu vou explicar para você, para que se você estiver passando por uma situação dessa, você não fazer bobagem, tá? Vai no artigo 60. O artigo 60 fala o que eu acabei de falar, gente. Olha aqui. O auxílio-doença será devido ao segurado empregado a contar do 16º. Então, os 15 primeiros dias é da empresa, tá? E aí o parágrafo 3º fala o quê, ó? Durante os primeiros 15 dias consecutivos ao do afastamento da atividade por motivo de doença, tô no parágrafo 3º, gente. Incumbirá a empresa pagar ao segurado empregado o seu salário integral. Alguém tem dúvida que 15 primeiros dias é a empresa? 15 primeiros dias é a empresa. Só a partir do 16º dia que é o INSS. Tá na lei isso. Artigo 59, artigo 60, artigo 118 da Lei 8.213 de 91, tá? Fora isso, artigo 43. Ó, o artigo 43, ele fala da aposentadoria por invalidez. Mas eu não quero ler o caput, eu quero descer. Descendo, você vai no parágrafo. Cadê que tá arriscado? Eu tinha visto. Aqui, ó.
Parágrafo 2º. Durante os primeiros 15 dias de afastamento da atividade por motivo de invalidez, caberá à empresa pagar ao segurado empregado o salário. Alguém tem dúvida, então, que tem que pagar 15 primeiros dias à empresa e depois o INSS? Não, porque a lei está falando isso. Para auxílio doença, para aposentadoria por invalidez, né? E inclusive fala que para você ter garantia de 12 meses, tem que ter cessado o auxílio doença acidentário, artigo 118. Patrícia, eu já entendi, tá? Eu entendi já o artigo 118, eu entendi o artigo 59, artigo 60, 43, tá? O que isso tem a ver? Calma, vou te mostrar só mais um artigo de uma outra lei que você vai entender agora o que muda. Vai lá no Código de Processo Civil. No Código de Processo Civil, no artigo 985, diz o seguinte: julgado o incidente, a tese jurídica será aplicada. Gente, esquece a palavra incidente, finge que é processo. Julgado o processo, a tese jurídica, ou seja, aquilo que tem validade, uma tese tem que ser seguida, uma regra, uma norma, será aplicada a todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de direito, blá, 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 blá. Ou seja, tudo que foi inferior, né? Então, se você tem uma tese jurídica do Tribunal Superior do Trabalho, aqui, ó, é aplicada. Eu ia grifar, mas tem que grifar aqui no outro. É aplicada, ó. Tá no artigo 985 do CPC. Você entendeu tudo que eu disse? Tá bom. Agora é o seguinte, vem a novidade, né? Ah, Patrícia, demorou para mostrar. Claro, né, gente? Tem que valorizar. Essa novidade tá na tela. Você vai colocar o seguinte: tema 125 do TST, que é Tribunal Superior do Trabalho. Tinha um monte de processo sobre esse tema lá no Tribunal Superior do Trabalho. Então, eles colocaram em questão submetida a julgamento. É uma pergunta. Olha a pergunta. Para o reconhecimento da estabilidade provisória em decorrência de doença ocupacional prevista no artigo 118 da Lei 8.213 de 91, é necessário que o empregado tenha sido afastado por mais de 15 dias das atividades laborais ou percebido auxílio doença acidentário? Então, tudo aquilo que a gente leu, o Tribunal Superior do Trabalho está colocando em xeque. Será que precisa ser afastado por mais de 15 dias e ter percebido auxílio doença acidentário? O que o Tribunal Superior do Trabalho disse? Que não. Que não. Tese firmada. Vamos lá? Para fins de garantia provisória de emprego, prevista no artigo 118 da Lei 8.213 de 91, não é necessário o afastamento por período superior a 15 dias. Pode ser um dia, gente. Não precisa de 15 dias. Não precisa ser superior a 15 dias. Pode ser 2 dias. Pode ser um dia. Ou a percepção de auxílio doença acidentário. Está dizendo que não é necessário.
Então, se a empresa não te deu comunicado de acidente de trabalho e você não conseguiu dar entrada no auxílio doença acidentário, o Tribunal Superior do Trabalho está falando que não é necessário. Para o trabalhador, ó, para a empresa. E eu tenho cliente empresa, gente. Desde que calma, nada de graça. Desde que reconhecido após a cessação do contrato de trabalho, o nexo causal ou concausal entre a doença ocupacional e as atividades desempenhadas no curso da relação de emprego. O que acontece? Volta para mim aqui, a telinha bonitinha. Deixa eu arrumar, gente. Eu vou explicar para vocês. Vamos lá. Sem juridiquês, né? Não tem que ter 15 dias de afastamento, não precisa mais. Não precisa mais receber o auxílio doença acidentário, para você ter direito à estabilidade de 12 meses. Ficou afastado um dia, não recebeu auxílio doença acidentário, foi mandado embora e o seu problema de saúde, a sua lesão, tem relação com a atividade que você desempenhava, a empresa é obrigada a te reintegrar. Tá bom para você? É isso. Mas não é só ter o nexo de causalidade. O que é o nexo de causalidade? Gente, a tua doença, a lesão, tem que ter a ver com a atividade que você fazia na empresa. Pra você entender, tem que ter a ver, tem que ter relação. Porém, pode ser um nexo com causal, é um agravamento. Patrícia, eu tinha esse problema de saúde, mas eu desempenhando essa atividade agravou, piorou, que tanto é que eu preciso de cirurgia. Vocês estão entendendo? Então, assim, dias atrás eu falava, gente, tem que ter os 15 primeiros dias da empresa, depois o INSS, tem que ter auxílio doença acidentária, né? Às vezes até cliente meu assiste e vai falar, nossa, mas ela me explicou errado. Não, meu querido, não te expliquei errado, não. Não expliquei, não errei. Por que eu não errei? Porque a decisão é recente, gente. Essa tese aqui, a 125, do TST, é recente. Eu vou provar que é recente. O pessoal acha que... Não que eu não possa errar, né, gente? Sou ser humano. Ó, 25 de abril de 2025. Tá bom pra você? É isso. Eu tava aqui dando uma estudada. Falei no sábado, quer saber? Já vou fazer um vídeo agora, coisa tá quente. E vou compartilhar lá com os seguidores, né? Para eles receberem informação atualizada, bonitinho, saber, entendeu? E vou colocar aqui na descrição. Gente, nas descrições dos vídeos e das lives tem meu WhatsApp. Se você ficar com dúvida, quiser me chamar, WhatsApp do Nalei, fala, Patrícia, fiquei com dúvida, só falo o que é, né? Se tem a ver com algum vídeo. E também tem os links de assuntos relacionados. Então, eu vou colocar link aqui de live de acidente de trabalho. Você vai falar, mas agora mudou. Gente, mudou o quê? Eu vou explicar o que é acidente de trabalho na live. Mudou isso daí que eu falei, né? Que é os 15 dias, que é a não necessidade do auxílio doença acidentário. É isso que mudou, né? Mas muita coisa não mudou, por enquanto. Não sei o dia de amanhã, né? Tudo muito dinâmico aqui no direito, beleza? Espero que você tenha gostado. Gente, se gostou, dá um joinha aí, um like. Outra coisa, temos lives de segunda e sexta, às 20 horas, horário de Brasília. Se não der para assistir, elas ficam salvas na aba ao vivo aqui do canal do YouTube, tá bom? Super beijo, até o próximo vídeo. Tchau, tchau, gente!